Uma vez eu vi uma pichação que dizia: a vida é a arte dos encontros. E eu acho que tem muita profundidade e ela por si quer dizer muita coisa. É difícil resumir o que a vida é em poucas palavras, numa frase curta. Tipo, pegar uma coisa de uma complexidade literalmente infinita, que é a vida, e colocar numa frase, uma frase curta, é algo assim... Eu não vou dizer que beira o raso, não é raso, mas é incompleto, né? Mas serve como referência, como toda simplificação é uma referência, tem muito a dizer. E eu gostaria assim de fazer uma modificação, né? Eu trocaria encontros por conexões. A vida é a arte das conexões. E a vida pode ser medida pelas conexões que nós estabelecemos, né? Ao final da vida, tu pode avaliar ela pelas conexões que tu fez. E não conexões apenas com pessoas, seres humanos, conexões com locais, com circunstâncias, com animais, outras coisas também. É bem possível de ampliar esse conceito. Meu nome é João e esse é o primeiro vídeo do canal Monte Kailash. Hoje eu tenho 34 anos de idade e sempre fui muito observador na vida. De observar a natureza humana, de observar a dinâmica do planeta Terra como um todo. Eu gosto de estudar muito. Dentre várias coisas, uma delas é a geopolítica, que é uma das principais. A geopolítica dá uma noção de vida muito aguçada do que é a complexidade do ser humano. A geopolítica, além dos seus propósitos evidentes, objetivos, ela também apresenta uma visão nesse sentido, mais subjetiva, indo além de se analisar guerras, relações entre países, dinâmicas de disputa de poder por territórios pelo planeta. E esse é o primeiro vídeo do canal, em que eu quero aqui compartilhar com vocês as minhas observações, as minhas análises da dinâmica humana, sem edições, uma conversa espontânea, uma linguagem coloquial, uma linguagem acessível, eu não vou dizer totalmente sem rascunhos, sem um plano, mas buscando mais a espontaneidade, mais de ser uma conversa franca e aberta, com responsabilidade, né? Isso aqui também não é uma conversa de boteco, isso aqui está indo ao público, eu estou me expondo aqui, entendeu? Ao público, em que todo mundo, qualquer um vai ter acesso ao que eu vou falar aqui. E aqui se tem responsabilidade. Não é uma conversa de boteco que se fala o que bem entender. Também tem que ter um mínimo de responsabilidade, mas é uma conversa espontânea. Uma conversa transparente. E como eu disse, não pretendo fazer edições nesse canal. Eu tenho outros projetos de canais que vocês vão saber ao longo do tempo, não vou falar sobre isso aqui agora. Mas esse canal é para ser bruto, no sentido, como se diz em inglês, raw, né, no seu estado bruto, sem edições, deixando a coisa fluir naturalmente. E o tema desse primeiro vídeo do canal é conexões. A frase que eu citei no início do vídeo, né, a vida é a arte dos encontros, em que eu prefiro colocar como conexões. Trocar encontros por conexões. Isso não importa muito, mas vocês entendem. E como eu disse, né, a gente pode medir a vida pelas conexões que a gente estabelece.
e dentro disso a qualidade dessas conexões. Né? O que seria estabelecer conexões? Eu acho que cada um de vocês, por si, já concebe uma ideia do que é, do que são essas conexões, da forma como elas se estabelecem e o que seria a qualidade delas. A gente vive num sistema, a humanidade vive num sistema que ele é fundamentalmente utilitarista. Ele é utilitarista e ele influencia que nas relações humanas elas serão utilitaristas, obviamente. E isso impede totalmente que essas conexões tenham a qualidade que eu venho falando desde o início. O que seria a qualidade dessas conexões? Né? A gente pode começar falando sobre o que é sucesso e fracasso. Antes de mais nada, esse canal, a nossa visão aqui não é fatalista para nenhuma ideia, para nenhum conceito, para nenhuma visão de vida, visão de mundo. O que eu quero dizer? Quero dizer que o sucesso ou o fracasso não são determinações fatais da existência do indivíduo X, do indivíduo Y. O indivíduo X vai ter fracasso, o indivíduo Y vai ter sucesso. O sucesso pode ser revertido, muitas vezes até da noite para o dia, em fracasso, e vice-versa. Um fracasso de 30 anos, por exemplo, pode ser revertido em sucesso da noite para o dia. Para dar um exemplo de infinitas possibilidades. E aí vocês, podem imaginar, dentro disso que eu falei, todas as possibilidades. Então aqui, sem visões fatalistas. Esse sistema utilitarista que a humanidade vive, que é um sistema econômico, mas em primeiro lugar é uma estrutura de poder. Antes de ser um sistema econômico, é uma estrutura de poder que mergulha a esmagadora maioria da população do planeta na pobreza. A esmagadora maioria dos seres humanos são pobres. Eu não estou falando que são miseráveis, são pouco pobres. Isso aqui não é objetivo se aprofundar nisso, nesse vídeo. Isso vocês hão de concordar comigo. A esmagadora maioria dos seres humanos são pobres. Não por uma falha do sistema econômico, mas por uma estrutura de poder. Poder. Política vem do poder. É um sistema político, em primeiro lugar. É um sistema, é uma estrutura de poder que, por escolha desse sistema, dessa estrutura de poder, a esmagadora maioria tem que ter poucos recursos. Foi uma escolha dessa estrutura de poder. A elite que dirige essa estrutura de poder assim escolheu. Vocês discordam? Ótimo. Os comentários estão aí para isso. De determinado ângulo, e não dá para nem dizer que é simplesmente um determinado ângulo, é um ângulo muito difundido, se poderá dizer que então a esmagadora maioria financeiramente é um fracasso. Essa é uma forma de manipular. De certo ângulo, óbvio, tá certo? Mas a esmagadora maioria é pobre por causa da estrutura de poder imposta a eles e não por uma fatalidade individual, por um fracasso individual deles. Entende? Só que a questão de sucesso e fracasso
não é só uma questão financeira. A maioria, eu não estou falando se é a esmagadora maioria ou uma maioria não tão expressiva assim. Simplesmente a maioria das pessoas bem-sucedidas financeiramente são um fracasso emocional, existencial, espiritual. Isso não tem como negar. Eu não estou dizendo que elas são assim por conta do sucesso financeiro delas. Não, não tem nada a ver. Ok? Mais uma vez a gente volta para a estrutura de poder. A gente tem que ver como que é essa estrutura de poder, como que ela determina o funcionamento da própria dinâmica, de como ela vai funcionar. Aqui nós estamos falando de relações humanas mais especificamente. A grande maioria, a maioria das pessoas que são um fracasso financeiro também são um fracasso emocional, existencial, espiritual. Não estou dizendo que, caso alguém tenha entendido isso, longe de mim falar que é bom ser pobre, Deus me livre. Mas, a maioria dos que são bem-sucedidos financeiramente são um fracasso emocional, espiritual, existencial. Por quê? Por conta desse sistema utilitarista, em que as relações humanas também são mera parte dessa dinâmica utilitarista, são mais uma engrenagem desse sistema que é basicamente utilitarista. A maioria das pessoas bem-sucedidas financeiramente são bem-sucedidas financeiramente. Em boa parte, esse sucesso financeiro vem, infelizmente, de estabelecer relações utilitaristas com os outros seres humanos, como eu disse antes, com as circunstâncias, com os locais. Porque tu vê, um exemplo de relação utilitarista, o que é triste de falar. Um certo cara aí que resolveu fazer turismo sexual num local do mundo, e ele disse que mulheres de determinada nacionalidade são fáceis porque são pobres. Tu vê como o cara, ao falar isso, ele expõe uma visão de mundo individual dele puramente utilitarista. O cara já coloca ali uma relação, uma necessidade mais básica, instintiva, que é a satisfação sexual, através de uma vulnerabilidade material, financeira, de um grupo amplo de seres humanos, no caso, as mulheres de um determinado país. Isso envolve dezenas de milhões de indivíduos. E o cara estabelece uma relação impessoal e totalmente utilitarista. Ele está pensando na satisfação instintiva, no caso sexual dele, através de como eu defini antes, o fracasso financeiro de determinado grupo. É a mesma dinâmica em que uma corporação se instala num país do sul global, um país pobre, subdesenvolvido, etc. A forma de se referir é ampla e todas muito questionáveis. Mas vocês entenderam, é o mesmo tipo de relação utilitarista que uma corporação, no caso um grupo impessoalizado, se instala num local que provavelmente quem dirige a corporação nunca pisou, não faz muita ideia, sabe o suficiente de que a mão de obra é muito barata
e explorando ela, aumenta a margem de lucro de seus negócios. É uma relação utilitarista, perversa, tipo de uma perversidade que não cabe em palavras. E é dessa forma que esse sistema faz funcionar a dinâmica das relações humanas, com base na o mero utilitarismo das relações humanas. Em nenhum momento, esse cara que eu citei antes, ou essa corporação, ela parou para enxergar o ser humano, o indivíduo, que está em cada uma dessas pessoas que ela está colocando como alvo para se atingir algum objetivo. No caso, uma satisfação sexual, o outro uma satisfação por lucros econômica, financeira. Em nenhum momento, esses dois entes, seja um indivíduo, seja a corporação, ela vai parar e enxergar a humanidade em cada um dos indivíduos, em que ela vai extrair o benefício, a concretização dos seus interesses. Provavelmente vai ser invisibilizado tudo, né? Dá para se colocar uma relação com a obra O Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Toda vez que uma pessoa busca uma satisfação sexual impessoal, o sexo casual, eu não tô condenando o sexo casual aqui, mas uma pessoa que busca essa satisfação impessoal, né, buscando fazer um uso utilitarista da energia sexual de outras pessoas, está aplicando essa dinâmica. E essa dinâmica é bem normalizada, e isso impede essa pessoa de estabelecer as conexões profundas que eu estava falando, de enxergar a humanidade, enxergar a complexidade do próximo dentro de cada indivíduo. Por isso que a vida é a arte dos encontros ou a arte das conexões, porque a vida enriquece quando você sabe enxergar a humanidade dentro do indivíduo, sua complexidade, estabelecer uma conexão. Caiu aqui, ó. Estabelecer uma conexão com o próximo, respeitando a individualidade dele, assim como você quer a sua individualidade respeitada também. É a partir disso que a vida enriquece. É a partir disso que a vida faz sentido. Que a vida deixa de ser uma existência biológica, um ciclo meramente biológico e de reprodução. Até porque a gente está falando de algo que começa exatamente no instinto de reprodução. E ela passa a transcender essa animalidade que nós temos presentes em nós. Ela passa a transcender e buscar o divino que nós temos dentro de nós também, tal como a animalidade, e que tem que ser o objetivo final da vida, do ciclo biológico, da encarnação. E esse tem sido o objetivo na sua vida, em todas as encarnações que você já teve. O que se espera, o que o universo espera, é que você estabeleça essas conexões de forma complexa, fazendo uma troca ampla com o próximo e não estabelecendo uma relação utilitarista, seja em qual instância for. Como se vê, é possível de se estabelecer essa relação utilitarista de diferentes formas, são, mais uma vez, infinitas possibilidades. Por isso que eu acredito que a vida é a arte das conexões.
ao final da vida, quando você olhar para trás, o que você vai enxergar foram as conexões genuínas que você estabeleceu ao longo da vida. Não os prazeres momentâneos, e aqui mais uma vez não estou condenando os prazeres momentâneos. Não é essa a intenção aqui. Mas vai ser medida qualitativamente por essas conexões genuínas que você estabeleceu e que foram estabelecidas com você por parte de outros. Relações utilitaristas de busca de cumprir objetivos efêmeros, materiais. Material pode ser desde a questão instintiva sexual até a questão de obter benefício financeiro. Isso daí vai contar pouco lá no final. Se é que vai contar. Mais uma vez, é muito bom ter dinheiro, é muito bom ganhar dinheiro, é muito bom usufruir com sabedoria do dinheiro, né, deixando isso bem claro. Mas o que vai contar foram as conexões genuínas com profundidade. E o mundo que nós estamos adentrando agora, e 2025, é um ano decisivo nisso. Esse mundo que nós estamos entrando agora não vai mais ter espaço para o efêmero, para a frivolidade, para ser morno, para ser distante. Não, esse mundo agora vai cobrar as devidas conexões e comprometimentos. Esse foi o primeiro vídeo do canal Monte Kailash. Eu espero ter me expressado bem. Eu vou procurar atualizar esse canal com a maior frequência possível. Eu peço desculpas caso não tenha me expressado muito bem. A intenção é melhorar isso. E muito obrigado pela presença de vocês aqui. E é isso. Tenham fé no caminho de vocês. Gratidão.